5, 4, 3, 2, 1. Conectados com Deus! Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem? Vai começar mais um programa Conectados com Deus! e estamos encerrando o mês de maio. Este mês que nós comemoramos um ano do nosso programa. Fizemos um ano, nós levamos até vocês a palavra de Deus com atividades, louvores, foi muito bacana e vocês puderam estar mais próximos do Senhor. E nós estamos encerrando também o mês laranja, o mês que se comemora a proteção da criança. Saiba que você é exclusivo do Senhor e tem direito de ser protegido por todos aqueles que estão ao seu redor. Então, agora nós vamos começar o nosso programa. E a nossa história bíblica de hoje vai ser contada pela tia Andréia. Teremos a atividade com a tia Simone. Olha o Joca junto com a produção do Conectados com Deus. Ele aprontou com os nossos editores. Vocês vão ver como ficou a cara do Fernando e do Eri. Ficou muito engraçado. Vocês vão conhecer os nossos editores, aqueles que trabalham por detrás das câmeras para fazer o programa para vocês. Olha só a carinha deles, ficou muito engraçado. Teremos também o louvor da criançada. Vamos aproveitar para encerrar este mês com chave de ouro. Então você louve, cante e adore o Senhor. Você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Vamos lá então curtir o nosso programa? Hora da história! Olá, crianças! A paz do Senhor! Puxa, que maravilha poder estar neste programa em comemoração a um ano do programa Conectados com Deus. E olha, eu vou contar uma história bíblica. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. É uma história que fala de um personagem que geralmente as crianças adoram ouvir. Estou falando de Davi. Sim, o Davi que ainda quando jovem, criança como vocês, tinha a grande missão de cuidar das ovelhas do seu pai. Este é o mesmo Davi daquela história que vocês conhecem, que quando ainda era jovenzinho, também derrotou o gigante Golias. Estão lembrados? Mas a história de hoje não é sobre o gigante Golias. A história de hoje tem o nome de que Deus manda o profeta Samuel ungir a Davi como um rei. Antes de ler essa história, eu vou contar para vocês uma coisa importante. Pega aí a sua Bíblia. Isso que é importante. E vamos abrir no livro de Gálatas, capítulo 1, no versículo 15. O versículo diz assim, mas quando aprovado a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Esse versículo tem tudo a ver com a história que eu vou contar hoje sobre o rei Davi. Olha, então, tá preparado? Se quiser pegar sua Bíblia, corre e vai buscar, porque a história já vai começar. Bom, então,
A história que tem o nome Deus manda Samuel ungir a Davi como rei está no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e do versículo 1 ao 13. A Bíblia conta para nós que Samuel estava lá em meio às suas orações, concentrado, conversando com o Senhor, quando o Senhor disse ao profeta Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, que está lá como rei e não foi escolhido, não é o meu escolhido? Samuel, então, ouvindo a palavra de Deus, disse: Mas Senhor, o que fazer? Foi então que Deus disse: o meu escolhido é um belemita, filho de Jessé. Vá até lá, diga que vá fazer um sacrifício e eu te mostrarei quem é o meu escolhido, que deverá ser ungido. Separe uma vaca e vá até lá e diga que vai fazer um sacrifício a mim. Samuel então disse ao Senhor: Senhor, mas como eu irei? Se Saul ouvir, ele mandará me matar. O Senhor então diz: vai, diga a todos que é em meu sacrifício. O profeta Samuel então, em obediência ao Senhor, tomou a bezerra, a filha da vaca, em suas mãos, pegou o vaso de azeite e foi. Chegando lá, os anciões da cidade ficaram todos assustados e perguntaram se ele foi até lá, e era bem a sua vinda. Foi então que o profeta Samuel respondeu aos anciões: sim, eu vim em bem de todos, fazer o sacrifício ao Senhor. Vocês venham fazer o sacrifício junto comigo? Então os anciões foram se preparar para o sacrifício. Também Jessé, sim, o pai de Davi, estava junto com os anciões e foi convidado para participar do sacrifício, porque segundo o Senhor tinha prometido ao profeta Samuel, entre os filhos de Jessé, o próprio Deus falaria a Samuel quem era o ungido do Senhor. Então, foi assim que aconteceu. Ao se prepararem para o sacrifício, Jessé foi então apresentar e convidar os seus filhos, para então que todos pudessem ser observados e conhecessem a Samuel. O profeta Samuel então começou a ver os filhos de Jessé. Jessé chamou o seu primeiro filho, que quando Samuel observou pelo seu tamanho aquele jovem, pela sua aparência, ele logo pensou: ah, certamente este é o escolhido do Senhor. Veja como este rapaz é alto, tem uma grande aparência. Samuel pensou assim, logo se lembrando do outro rei de Israel, imaginando que aquele deveria ser o escolhido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: este não é o meu escolhido. Foi então que Jessé chamou o outro irmão, Abinadab. E Abinadab veio, mas Samuel olhou, até achou o moço experiente, com cara de sabedor.
Mas não, ele não era o escolhido do Senhor. Foi então que Jessé fez Samá passar diante dos olhos do profeta Samuel. E Samá veio. O profeta Samuel olhou a Samá, observou a sua aparência, mas Samá também não era o escolhido do Senhor. E assim aconteceu. Jessé chamou todos os seus 7 filhos. Sim, todos os 7 filhos de Jessé passaram diante do profeta Samuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 filhos de Jessé passaram diante dos olhos do profeta Samuel. Mas o Senhor já havia dito a Samuel que nenhum daqueles era o escolhido do Senhor. Sabe? Porque Deus, o nosso Senhor, não vê como os nossos olhos, que vê a aparência. Assim como Samuel foi logo observando a altura, a força de um dos filhos de Jessé. Não, Deus não vê como nós. Deus vê ao coração do homem. Foi então que Samuel se colocou a pensar: e agora nenhum desses jovens é o escolhido do Senhor? Mandou chamar Jessé e diz: Jessé, acabou? Todos esses jovens são os seus filhos? Somente estes? Jessé então explicou: Samuel, eu tenho a Davi, o menor, mas Davi não está. Davi é o menor. Davi está lá no campo, cuidando das minhas ovelhas. Então, Samuel respondeu para Jessé: pois então, Jessé, mande chamar este jovem. Mande chamar ele agora, porque enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos se assentar a esta mesa. Sim, ali todos iam se assentar, iam se preparar para o sacrifício em nome do Senhor. Então, os próprios irmãos de Davi correram ao seu encontro e foram te chamar. Jessé, então, manda chamar o seu filho Davi e os irmãos foram buscar. Davi, como todos os dias, tinha ido ao campo para tomar conta das ovelhas do seu pai. Sim, Davi apacentava as ovelhas do pai. Lá estava ele, como todos os dias, com a sua bolsinha, com o estilingue que gostava de brincar, arremessando pedrinhas, para passar o tempo cuidando das ovelhas do seu pai. Davi, então, sem entender muito porque estava sendo chamado, deixou tudo para trás e veio ao encontro do seu pai. Quando Samuel viu Davi chegar, Samuel olhou e ali o Senhor disse a Samuel, tocou o coração de Samuel e indicou que Davi era o ungido do Senhor. O Senhor pediu que Samuel então ungisse a Davi como rei. A Bíblia conta para nós que assim que Samuel se deparou com Davi, o próprio Senhor disse ao seu coração: levanta-te, anda, este é o meu escolhido, este é o meu ungido. A história de Samuel com o
desafio de escolher o rei que governaria Israel, nos ensina muitas coisas, porque a Bíblia diz que o próprio Senhor mostrou ao profeta Samuel o seu escolhido. Olha, essa história diz para nós o quanto o Senhor, o quanto Deus olha diferente de nós, as pessoas. Que os escolhidos do Senhor, Deus olha o coração e não a aparência, como Samuel, a princípio, pensou ao se deparar com um dos filhos de Jessé. Pois é, muitas vezes nós escolhemos pessoas para estar próximos da gente. Às vezes escolhemos quem tem uma casa bonita e deixamos de lado pessoas que moram numa casa pobre e simples. Às vezes escolhemos uma pessoa para estar do nosso lado, branca, e deixamos de lado um negro como eu. Também, muitas vezes, escolhemos uma pessoa porque tem grandes coisas, posses, um carro bonito, ou porque tem uma aparência bonita. Mas Deus não vê como nós. Esta é a grande lição. Deus vê o nosso coração. Este é o grande ensinamento que nós precisamos aprender a orar todos os dias quando vamos conversar com Deus. Pedir que o Senhor nos ajude e nos dê graça para que nós possamos enxergar assim como Ele. Enxergar os nossos irmãos não pela aparência, mas pelo coração. Vamos orar, crianças, e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a falar da sua palavra aos seus escolhidos, a não se prender à aparência, que o Senhor possa tocar o nosso coração para que a gente possa enxergar o coração dos nossos irmãos, que possamos levar a palavra do Senhor conforme é o desejo de Deus. Então, eu espero que a história de hoje tenha sido importante para vocês, como foi muito importante para mim. Que a gente possa lembrar dessa história do profeta Samuel e como foi o processo de escolher o rei de Israel. Que Deus nos ajude a aprender a enxergar os nossos irmãos não com os olhos da aparência, mas com os olhos do coração. Um grande beijo, parabéns para todos nós, um ano de Conectados com Deus. Até a próxima, tchau! Vamos criar! Nossa, que legal a aula da tia Andréia hoje. Eu aprendi muito em vocês. Eu aprendi que Deus me escolheu e escolheu vocês também. E para a atividade de hoje, eu fiz este porta-retrato com a minha foto, para lembrar em todo tempo que Deus me escolheu e escolheu vocês também. O que vocês acham da gente aprender a fazer esse porta-retrato? Para colocar a sua foto, para sempre você lembrar que você é escolhido por Deus e que Deus te ama muito. Vamos à lista de materiais, então? Para essa atividade, nós vamos precisar de 17 palitos de picolé, uma foto, fita adesiva, tesoura, caneta e cola de artesanato. Vou pegar 2 palitos de picolé e vou colocar uma fita adesiva para manter os dois juntos. Vou virar do outro lado. Vou fazer isso com mais 2 palitos. Vou colocar a fita adesiva e vou virar. Vou dar uma distância de 5,5 centímetros e vou passar a cola na ponta dos palitos para juntar os dois lados. Vou fazer isso na outra ponta também. E vou colocar um palito. Vou
cortar um palito na metade, porque essa vai ser a base para nossa foto não cair. E vou colar. Na parte de cima, eu vou colocar um palito. Vou passar cola na parte de baixo. E vou ajeitando para ficar bem certinho. E vou colocar um palito aqui embaixo. Vou colocar nessa lateral. E vou fazer isso no outro lado também. Agora eu vou esperar essa parte secar. Vou trabalhar na base. Vou colocar 3 palitos e vou colocar uma fita adesiva para manter eles juntos. Vou passar cola num palito e vou colocar em cima dos outros. Vou fazer isso com o outro também. Vou passar cola. E a distância que eu tenho que deixar de um palito para o outro é de um palito em pé. E vou passar cola. Agora, esperar secar. Agora, eu vou escrever na parte de cima: Deus me escolheu. Vou colocar alguns enfeites. Vou colocar umas florzinhas para deixar meu porta-retrato bem bonito. Vou tirar a fita adesiva da base e vou colocar a foto. Agora eu vou colocar a base e o porta-retrato está pronto. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje e que vocês façam. Não esquece de pedir para mamãe e papai tirar uma foto do porta-retrato que vocês fizeram com a foto de vocês, tá? O endereço que vai aparecer aqui embaixo no vídeo. Na semana que vem nós vamos mostrar alguns trabalhos e eu vou estar esperando o seu, tá bom? Um beijo, tchau! Conectados com Deus! As aventuras de Joca em Trollando os Editores. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós iremos aprontar com os nossos editores, com o Fernando e com o Eri. Sabe como que foi? Foi assim, a nossa produção ligou para eles para fazer uma reunião de emergência, pela internet mesmo, sabe? Para falar de alguns probleminhas, mas na verdade foi uma grande brincadeira, vocês tinham que ver a cara deles, depois que a produção entrou de surpresa na casa deles no meio da reunião, pela internet, foi muito hilário. Vejam só que bagunça! Olha a cara do nosso diretor Fernando tentando resolver tudo na reunião. E aí eu tô tentando convencer vocês do que a gente vai ter que fazer diferente, entendeu? E de repente, a produção invadiu a casa dele. Eu já ia brigar com você. Eu já tava pensando aqui, meu, o que nós vamos fazer agora se elas não querem mais fazer programa? Como é que vai ser isso, né? Cadê? Abre a porta. Abre a porta. Maluco. Vamos lá. Agora você vem pra cá que não apareceu. Eu já ia brigar com todo mundo hoje, né? Bom, a gente trouxe essa lembrancinha, né? Que lembrança! Meu Deus. Como demonstração de carinho, porque Deus tem feito muito por nós, pelos conectados, né? É um trabalho assim
puxado. Mas estamos aí, né? Acrescentando no reino de Deus. Então, Amém. um carinho pra E vocês. o Eri? Cadê o Eri? Deus abençoe. Então, agora a gente vai trollar o Eri. Você vai trollar. Olha lá. Aí, Tira foto, vamos tirar foto. Olha a câmera. Depois disso tudo, o diretor Fernando aproveitou o clima tenso da reunião e trollamos o Eri também. E aí, você tá bem? Tudo bem? Tô, tio, senhor. Tá, beleza. Ai, Eri. Você consegue ver todo mundo, não? Tô vendo todo mundo lá em cima. Todo mundo lá em cima. Vai no cantinho direito, em cima, clica lá, Galeria View, que aí você vê todo mundo quadradinho. Ah, tem mais gente lá, legal. As Tem um professoras monte de todas. gente. É, porque eu fui enquadrado aqui, varão, e aí eu tô pedindo help pra você aqui, porque senão vai ficar ruim. Entendeu? O que acontece? Eri. O que houve? Tem coisa que eu não vou nem falar, irmão, porque... Bom, mas vamos lá, a gente tem que tratar, né? Então vamos tratar, que senão... O pessoal estava reclamando aqui algumas questões de problema de gravação, de produção de material de história. O pessoal está com dificuldade para poder fazer isso daí e chegaram até no cúmulo de dizer de repente suspender o programa por conta disso. Então, eu tenho gravado ultimamente para aproveitar o horário deles lá, ou quarta, ou quinta, ou sexta. E assim, eu tô apanhando igual o gordo e gato no pandeiro, como diz outro, porque então teve semana que eu fui todos os dias, não tem problema. Eu regulo as coisas da imobiliária de manhã ou de tarde, ou de madrugada, não tem problema. Consegui me enrolar, hein? Obrigado a todos vocês aí. Trollagem mesmo, mas o que vocês resolveram dessa trollagem? Que cesta especial que eles ganharam. Bem legal, vocês não acham? Esse mês aconteceram muitas coisas legais que foram feitas especialmente para vocês, crianças. Sabe por quê? Porque vocês são muito amadas por Deus e por nós. Beijo, crianças. E até semana que vem. Tchau, tchau. Louvor da criançada. Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem? O nosso louvor de hoje fala sobre Samuel. Ele foi chamado por Deus e ouviu a sua voz. Vamos cantar. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho e ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos, fala comigo e até pode falar com você também.
Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel? Samuel! Um beijo, crianças, até semana que vem. Tchau! Conectados com Deus! Acabou. Mas semana que vem tem mais. Agora nós iremos orar a Deus para agradecer por mais este programa maravilhoso. Pela equipe do programa Conectados com Deus que vocês puderam conhecer hoje. Este um ano que nós estivemos aqui juntinhos. Vamos também orar a Deus pelo mês laranja, que se comemora a proteção das crianças, né? Então nós vamos orar juntinhos e agradecer ao Senhor. Quero todo mundo de mãozinha juntinha e vamos orar e agradecer. Amém, crianças? Vamos lá? Pai amado, querido, Deus de glória, Deus de maravilha. Queremos, ó Pai, te agradecer, te louvar, ó Pai. Senhor, pelo nosso programa Conectados com Deus. Senhor, comemoramos um ano. Queremos te louvar, Senhor, te agradecer pela vida, Senhor, e o empenho de todos aqueles que estão envolvidos, Senhor, para que este programa vá ao ar. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Que o Senhor possa, Senhor, multiplicar, Senhor, na vida de todos aqueles que se dedicam, ó Pai, por este programa. Queremos, Senhor, também pedir, Pai, que o Senhor venha, Senhor, cuidar das nossas crianças. Estamos encerrando, Senhor, este mês laranja, este mês, Senhor Jesus, que se comemora a proteção das crianças. Queremos pedir, Pai, que o Senhor vai de encontro a cada uma, a cada familiar, Senhor, que o Senhor possa despertar, Senhor, aquele que ainda não consegue enxergar o quão grandioso e valioso é a vida de uma criança. Que o Senhor possa, Senhor, guardar, que o Senhor possa livrar de todo o mal, Senhor. Que o Senhor esteja com cada uma, derramando as suas bênçãos e a sua graça, Senhor. Visita os familiares neste momento. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Espero você no próximo programa. Um beijo e até lá. Tchau!